Hey everybody! Este é o primeiro episódio da segunda temporada do LinguasCast, o seu podcast sobre linguagens, identidades e outras cositas más. O título do episódio de hoje é Acadêmicos na Torre de Babel. Let's que vamonos! Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Yo cotorrearé, tú cotorrearás, él cotorreará, nosotros cotorrearemos, vosotros cotorrearán, ellos cotorrearán. Olá, linguarudos, linguarudas e linguarudes. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do LinguasCast. Eu sou a Letícia. E eu sou Lucas, com C, por favor. Hello, linguarudes. Boas-vindas ao primeiro episódio da nossa segunda temporada. O tema desse episódio é a língua como possibilidade de acolhimento e socialização para alunos estrangeiros na UFMS. E para falar sobre isso, nós convidamos Diego Santana Silva, professor adjunto no curso de Ciências Biológicas nos programas de pós-graduação em Ecologia e Conservação e em Biologia Animal, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Christopher Alberto Antunes Fonseca, aluno de Honduras, orientando o professor Diego no programa de Ecologia e Conservação. E Leoner Mendes, músico venezuelano e aluno do curso de Licenciatura em Música da UFMS. Então, a equipe do LinguasCast agradece imensamente o fato de vocês terem aceitado o convite do LinguasCast para participar desse episódio. Sejam bem-vindos. Primeiro de tudo, gostaria de começar com o Christopher e o Leoner. E a nossa pergunta vai ser para vocês dois, porque ela tem relação mais com a escolha de vocês de vir ao Brasil e estudar na UFMS. Vou perguntar primeiro pro Christopher, mas você já sabia a língua portuguesa antes de vir para cá? E já tinha alguma convivência com a língua? Bom, eu não sabia pouco da língua portuguesa, mas sempre gostei. Sempre queria ter em conta que a segunda língua que eu queria saber era português. Então, sempre gostei, mas conhecia muito pouco. Então a língua foi um critério de escolha para você vir, né? Aí você estudou o português para vir para cá ou veio aprendendo na prática? Como que foi essa história? Eu fiz um curso, uma disciplina em minha universidade de Honduras, uma professora brasileira, onde eu aprendi bem básico português. Essa foi minha primeira experiência com o português. E também a parte de conhecer um pouco da cultura brasileira. Interessante. A música. Maravilhoso. Já entra bastante na nossa uma horinha e meia de convivência. Claro. E para você, Leoner, como foi? Você já sabia língua, estudou no seu país de origem? Já tinha alguma convivência? Então, eu consegui aprender português, mas foi mais por um curso que ofereceu os militares quando minha família chegou aqui. E porque assim, eu desde a Venezuela eu gostava de jogar muito videogame e eu sempre gostava de tentar lembrar os nomes das funções, da configuração dos jogos e trocar de idioma. Às vezes eu colocava em inglês, às vezes eu colocava em árabe para ver, sabe, se tinha alguma coerência ou parecido com o meu idioma. Daí uma vez testei em português e vi que era muito familiar. As palavras, mas a pronúncia era, sabe, o sotaque era diferente. Já quando eu cheguei para o Brasil, a primeira vez que eu vi a palavra supermercado, eu falei, supermercado. Daí, às vezes caía na rua porque ficava olhando as placas que ficavam na estrada. E daí comecei a aprender. Mas a verdade foi uma coisa muito engraçada, que eu aprendi o português como eu sei agora.
Eu aprendi o português assistindo TV. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, que legal. Entra no português falado, assim. É, coloquial. Aham. Diego, e agora a gente já escutou assim, um pouquinho sobre como que o Christopher e o Leonel se prepararam para vir, né? Então, a gente queria saber um pouquinho de ti, como que você se preparou para receber os alunos estrangeiros enquanto pessoa que acolhe, assim, né? Porque você tem bastante orientando no seu laboratório, a gente já deu uma pesquisada para se preparar. Então, como que é essa preparação da pessoa que vai receber? Primeiro, obrigado pelo convite para participar do LinguasCast, projeto super legal aqui, eu estou seguindo vocês no Instagram também para acompanhar, parabéns pela iniciativa de divulgação, muito bom obrigada. Mesmo, muito interessante inclusive a iniciativa. E aí, para responder a pergunta, né, eu acho, gente, eu sou mineiro, eu gosto de falar, tá? Então, assim, vou tentar contar um caos aqui, vou tentar ser sucinto. Mas eu no meu mestrado e no meu doutorado, eu participei de laboratórios que tinham muitas pessoas. Tá? Eu tive orientadores muito bons, com convivências muito boas também. Então, acho que eu trouxe isso deles também. Eu não posso tomar o crédito, não. E eles traziam essa receita de ter muitas pessoas diferentes também. E o meu orientador de doutorado, ele é filho de uma americana com um argentino que nasceu no Brasil. E ele fez doutorado fora, então ele sempre trazia gente de fora também, né? Tanto que foi isso que me ajudou a desenvolver meu inglês, né? Já adianto, o meu espanhol é terrível, mas eu me viro bem no inglês. E aí eu falei, quando eu virar professor, eu quero ter a mesma coisa e oferecer a mesma oportunidade para os meus alunos do Brasil e trazer pessoas de fora também, que seria interessantíssimo, né? Acho ciência, ela é muito mais interessante quando ela é compartilhada, né? Acho que qualquer pesquisa no geral. E eu sempre fui muito das redes sociais. Eu acho que um pouco porque meu nome é muito comum, então Diego Santana, né? Então é um nome muito simples. Então quando sai uma rede social, eu tentava fazer uma conta logo para eu pegar um domínio, pegar um nome mais fácil, assim, né? Para não ter que colocar Diego Santana 012345, né? E por estar nas redes sociais e ter o contato com a galera, assim, né? Então eu divulgava. Então tem edital para tentar o mestrado, tem edital para tentar o doutorado. E eu sei que fora, como eu tive a experiência de fazer o doutorado de sanduíche, né? Eu sei como funciona fora do Brasil, eu sei que lá fora, muitas vezes, eles não têm bolsa, tem que pagar para fazer um mestrado, um doutorado, né? E aí eu comecei a divulgar isso no Twitter, principalmente, né? No X-Twitter, esse é o nome que vocês preferirem. Mas... Sim, é um dilema sempre, né? E aí eu comecei a divulgar isso também, porque eu queria trazer outras pessoas com outras experiências. Porque se a gente pode fornecer essa possibilidade, por que não, né? Eu já tive essa possibilidade fora, então começou por aí. E aí um vai falando pro outro, e eu sou membro de uma sociedade americana, da Herpetologists League, né? A Liga dos Herpetólogos lá dos Estados Unidos. E eles têm uma tabela do Excel que fica online para todo mundo, onde os orientadores podem colocar se eles têm vagas para que tipo de mestrado, doutorado, para pós-doc. E aí eu sou membro lá, eles fizeram um perfil meu aqui do Brasil para colocar no site deles também. Então acho que isso ajudou a chamar a atenção, né? E aí, como é uma sociedade americana, muitos latino-americanos ficam de olho nas oportunidades de lá, mas por mais que seja de lá, é o meu nome oferecendo vagas aqui no Brasil, né? Uhum. Nossa, então, que legal essa iniciativa. Super, pois é. E aí eu acho que isso também acho que ajudou a divulgar um pouco o laboratório. E tem uma segunda coisinha, vou tentar ser curta aqui, né? Mas isso é uma coisa minha, eu não estou criticando quem faz o contrário de forma alguma, mas eu gosto dessa coisa de ter uma marca, né? Então você fala Nike, você fala, nem sei se pode fazer propaganda, desculpa, gente, não estou recebendo nada, e muito menos o podcast, eu acho. Mas você tem um brand, você tem uma marca. E aí eu falei, eu quero uma pinguari. Que isso, né? Então uma pinguari é o nome do laboratório. Então não é laboratório dos anfíbios e répteis do Mato Grosso do Sul. Não é o laboratório de ecologia da... Não é isso. É uma pinguari, laboratório uma pinguari. E aí uma colega nossa lá de Juiz de Fora fez toda a arte pro laboratório, né? Então a gente tem um logo, tem um site, o pessoal pode achar. O site é em inglês, que é a língua da ciência, né? Principalmente, então é o idioma em inglês. Mesmo se você for da América Latina, de Israel, Austrália, da Índia, você tem que falar e você tem que publicar em inglês, né? Então o site é em inglês.
E por ter uma marca, não é o Diego's Lab, né? Não é o Santana Lab, é o Mapinguari. Então eu acho que as pessoas, eu quero fazer parte desse time. Então traz essa ideia de time também. Eu torço pro Corinthians, eu torço pro Flamengo, eu sou do Mapinguari. Então eu acho que o fato de eu estar inserido um pouco nesse contexto internacional, mas ter um laboratório, assim, uma marca, eu acho que isso ajuda a divulgar assim, as pessoas a encontrarem o meu laboratório. Que legal. Vou trocar a ordem agora, vou perguntar para o Leonel primeiro. Leonel, no seu dia a dia, você interage com outros alunos estrangeiros? E como que é essa interação? Então, por agora, no meu curso, não tem outros estrangeiros que falem espanhol. Sim. Eu só tive mais uma convivência com uma pessoa que tristemente saiu da faculdade, né? Por causa econômica. Mas, caso contrário, até agora não encontrei, pelo menos no corredor central, algum estrangeiro que fala espanhol. E aí, como que fica essa convivência falando só em português? Ela é prejudicada? Você se sente melhor falando português agora depois de um tempo? Como que é pra você? Então, para mim, é meio que frustrante. Tipo, nossa, o tempo tô falando português. Na verdade, eu já perdi meu sotaque venezuelano, sabe? Venezuelano raiz. E daí, quando quero falar espanhol, tenho sotaque meio neutral. Não tenho meu sotaque venezuelano. Também traz benefícios. Eu sei que o inglês e o português têm uma certa estrutura de texto. Daí, portanto, consigo ter uma facilidade, por exemplo, para mim, aprender inglês. Sabe? Tem seu lado bom e seu lado ruim, mas tem mais do lado bom que do ruim. Aí, Lucas, vou te permitir, eu vou pedir licença para fazer uma pergunta assim. E, Leonel, tu sente saudade de falar espanhol, já que tu não tem tanta oportunidade assim de estar falando? Tipo, tem algum momento em que tu sentiu falta mesmo de estar falando na tua língua materna, já que tu diz que não convive tanto, né, com estrangeiros, ou não convive, na verdade? Na verdade, sinto muita saudade. É como... Da língua mesmo, não só do espaço, né? Da língua, o sotaque, até a costume. Bom, obrigada, Lucas. Não, que isso, tudo bem. E agora, Christopher, no seu dia a dia você interage mais com os alunos do laboratório ou ampliou as suas relações, as suas abordagens de língua e de cultura também para outros alunos de graduação ou pós-graduação, brasileiros, estrangeiros, que seja? Bom, para mim, eu interajo muito com a gente do Mapinguari. A maioria do tempo fico com a gente do Mapinguari, que, bom, a maioria são brasileiros, mas também tem um cara dos Estados Unidos. E essa troca cultural, esse aprendizado cultural, para mim é muito bom. Eu também tenho saudade de falar em espanhol, algumas vezes. Mas eu tenho um amigo da Colômbia aqui, com quem eu falo espanhol principalmente. Ele não é de Mapinguari, mas fica aqui em Zoologia também. Daí os costumes, algumas coisas, acho que sempre vamos ter saudade do nosso país. O outro colombiano do laboratório foi embora semana passada. Poxa vida. Mas é isso, eu gosto do português e para mim dia a dia eu estou aprendendo português sempre. O sotaque, palavras novas. Então eu gosto. Bom, eu sinto bem aqui, eu sinto confortável. Que coisa boa. Nós também estamos aprendendo palavras novas todos os dias, né? Então,
não é uma exclusividade só de quem vem de fora. Uhum. Assim como em qualquer, imagino que qualquer língua. Sim, Mas enfim, muito obrigado pela resposta. totalmente. Diego, você já comentou, né, da questão do doutorado sanduíche e queria saber, já que você tocou em outros pontos, outras questões, tipo nessa preparação para quem acolhe, né, que você também se preocupou para poder receber, né, alunos de fora. Nesse teu momento de ser um aluno estrangeiro, como que foi o teu acolhimento onde você estava? Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Lógico. Eu fiz... O meu doutorado eu fiz na Paraíba, né, em João Pessoa, na zoologia lá. Mas o meu orientador, ele é da UFRN, de Natal, né? Então eu sou uma cria no meu doutorado de ficar em 2 estados. Apesar de Natal e João Pessoa serem muito perto, 2 horinhas só de carro, né? Então eu morava em Natal, mas eu ia fazer disciplina em João Pessoa, eu ia fazer tudo em João Pessoa. Eu já tinha essa coisa de ser de longe, eu chegava lá, eu tinha que ser acolhido pelos meus colegas que estavam lá, ficar na casa de um ou outro. E, como eu disse, o meu orientador, ele fez o doutorado dele nos Estados Unidos. Então, no nosso laboratório, os colegas dele de lá vinham visitar, né? Então, eu tinha essas experiências com pessoas de lá. Então, quando eu fui escolher o sanduíche, eu escolhi alguém que eu tinha intimidade também. Então, o meu orientador do doutorado de sanduíche, o Frank Burbrink, hoje ele é o curador do American Museum, em Nova York. Na época, ele era professor da CUNY, né, da College University of New York. E eu falei, vou fazer com o Frank, já conheço ele, né? Então, foi o que eu fiz, escolhi, o Frank me deu a carta, e a gente já tinha feito campo junto. Quando eu falar campo, a gente foi para o mato coletar bicho, né? Fazer expedição científica. Então, ele gosta muito de quadrinhos, eu também, então a gente tinha um monte de assuntos, então foi fácil de pegar lá. E o Frank não tem um laboratório tão grande. Nos Estados Unidos eles não pegam muitos alunos. Ele tinha 4 alunos na época. Mas alguns eu já conhecia de terem vindo aqui no Brasil também. Então, quando eu cheguei lá, eles me receberam muito bem. Foi muito legal, inclusive. Mas uma coisa estranha é que o brasileiro... Todo mundo fala isso, a gente não acredita, mas é verdade, né? O brasileiro, a gente tem... Não sei se os outros países latino-americanos têm isso também. Mas a gente chega falando assim, meu inglês é ruim, desculpa. E aí na academia lá, pelo menos, eles falam, não, para com isso, você fala meu idioma, eu não sei falar o seu, sabe? Então eles não têm muito julgamento dentro da academia, pelo menos, né? E eu fiquei em Nova York. Nova York é uma cidade multicultural, né? É incrível lá. E então, assim, eu estava num ambiente muito agradável de fazer o sanduíche também. A única coisa que eu lembro que me marcou um pouco, assim, que eu nunca tinha feito curso de inglês na minha vida. Meu inglês era mesma coisa, de videogame, filme e seriado. Principalmente seriado, eu não sou muito do videogame. Então, quando eu cheguei lá, eu fui aprendendo também. Eu não fiz curso antes. Então, se eu não entendia alguma coisa, eu perguntava, what? E aí, alguns riam, assim, mas eles não riam de sacanagem, assim, mas riam. Aí eu perguntei, Frank, que o Frank me falava tudo. Eu falava, me corrige, por favor, eu quero aprender. Ele falava, Diego, que quem faz pergunta assim é criança. Você que não entendeu, fala sorry, or pardon, I didn't understand. Você tem que falar com calma, mas não what. What é coisa de criança. Então foi a primeira coisa que eu aprendi lá, mas assim, nunca fizeram chacota ou nada do tipo. Foi o único momento que eu fui assim, falei, tá, vai ser ok. Eu percebi que não é só aprender o idioma, mas o contexto do uso também, né? Mas de qualquer forma foi bem interessante. Eu acho que até a experiência de lá me trouxe isso de trazer pessoas diferentes para o laboratório também, né? Porque no laboratório que eu estava lá, eram 3 americanos e uma chinesa. Mas cada americano era de um lugar do país também, então, assim, era uma coisa bem diferente, assim. Então foi muito legal. Inclusive, desses que estavam lá comigo, né? Um é um grande amigo meu, o Ed. Ele já veio no Brasil me visitar umas 3 vezes nesses últimos 10 anos aí. Eu já fui lá visitar ele umas 2 vezes também, já fizemos campos juntos. A Sarah, que hoje é curadora do Field Museum em Chicago, fui lá visitar ela já também, ela já veio fazer campo aqui, então assim, a gente mantém relações até hoje do doutorado de sanduíche por causa desse ambiente agradável que era. Muito, muito legal isso, essa experiência, assim, porque mostra que vai muito além da questão do idioma mesmo, de saber falar, né? Sim, muito total, legal. total. E a gente se faz entender no fim das contas. Por isso que eu não me preocupo, como eu Crisa, quando a gente fez uma primeira reunião, quando eu vou aceitar um aluno de fora, né, eu falo, a gente precisa pelo menos ver se eu vou conseguir me comunicar, não precisa ser fluente, mas se eu falar, faz isso, você tem que entender o que você tem que fazer, se eu falar, não faz isso, você tem que entender que não pode. Então, assim, tem que ter um mínimo ali e a gente, na pior das hipóteses, usa o Google Tradutor, mas
eu não acho que o idioma seja uma coisa impeditiva, né? A gente tá aí para aprender. E é interessante porque essa às vezes é uma barreira, né, para muitas pessoas pensarem em ir para outros lugares e tal. É uma das primeiras coisas, mas idioma, né, que às vezes não é uma solicitação de alguns programas, então fica um obstáculo aí por uma coisa que pode ser contornada, né, mais facilmente que outras. Aí eu vou perguntar pros três, mas com um pouquinho de diferença para cada um. Primeiro pro Christopher e pro Leonel, eu queria saber com relação às solicitações das disciplinas, seja do laboratório, seja da graduação, da faculdade. Como que vocês fazem? Vocês precisam usar o português em todas as leituras, em todos os trabalhos, nas apresentações que vocês fazem? Ou acaba que não? Sim. Por exemplo, no meu caso, você fala na questão de matrícula ou na questão de provas, atividades? Dos dois, na verdade. A pergunta é voltada mais para a parte das disciplinas, para dentro de sala de aula ou dentro do laboratório também, no caso do Christopher. Nas provas, nas leituras que vocês têm que fazer. Sim. Por exemplo, no meu curso, sim, porque basicamente tem palavras que em certos livros proibidos, sabe? Tem palavras que até têm direito de autor. Por exemplo, no meu caso, eu tenho que ler em português, as partituras, as obras também tenho que ler em português, até mesmo a pronúncia da palavra pode trocar a nota da música, que tem esse tipo de intenção. Se tem músicas que tem vários idiomas, que estão em vários idiomas, portanto elas têm uma intenção em cada intensidade de cada palavra. Então, no nosso caso, por exemplo, temos uma área de canto coral. As músicas são em português, mas às vezes também em inglês. E cada versão é diferente da original, porque às vezes está em espanhol, às vezes está em inglês, e na questão das atividades também em português, porque meu curso se especializa na questão de música brasileira, mais música brasileira, música renascentista, mas eles sempre tentam influenciar a música brasileira como pilar do nosso curso, porque é basicamente o que identifica um músico brasileiro, ter um conhecimento geral da música brasileira e poder expressar de várias formas, de vários jeitos, essa música. No meu caso, o programa de Ecologia e Conservação, no qual estou matriculado, o programa é em português, em inglês e em espanhol, mas as aulas são em português, a maioria das leituras são em inglês. E dentro do laboratório também tem esse contraste, principalmente tudo é em português e algumas leituras que tem que ter em inglês. Então, meu entorno é principalmente português e inglês. E dá para sobreviver. Muito legal, interessante. E aí, pro Diego, eu falo mais na questão institucional. Os alunos, eles têm auxílio em relação à escrita acadêmica? Essas escritas são feitas em língua portuguesa ou no idioma original, digamos assim, na língua materna? Eu não lembro de ter nesses últimos. Ontem, inclusive, eu fiz 10 anos de UFMS. Olha só, parabéns. Parabéns. No mesmo dia da coordenadora desse projeto. Da olha aí, que legal. Uhum. E nesses 10 anos, eu não lembro de ter tido alunos estrangeiros na graduação. Eu não lembro, pelo menos assim, ou pelo menos não nasceu falando português ou algo do tipo. Mas na pós,
ela é bem diferente, né? O Cris falou aí. A Ecologia e Conservação é um dos melhores programas de ecologia do Brasil, né? É um programa nota 6 na CAPES, e ela tem essa vertente de internacionalização, né? Ela é o melhor programa do estado, de longe, assim. Então, as chamadas do programa, os editais, né, tem nos 3 idiomas. Então, tem inglês, espanhol e português. Inglês é o idioma da ciência. Português é o que a gente fala aqui, e a gente está cercado por hispanohablantes, né, falantes de espanhol aí. E a gente quer esse público também, porque eles são muito bons de pesquisa, né? E tem são países mega diversos também, né? Quando a gente fala de biodiversidade, né? Então eles também eles nascem com esse conhecimento de flora e fauna, de natureza que a gente estuda na ecologia, né? E na biologia animal é um programa um pouco mais novo, né? Mas a ecologia ela é um caso à parte, assim. Então, por exemplo, uma tese ela pode ser escrita em qualquer um desses 3 idiomas. Então, se o Cris quiser escrever em espanhol, ele pode. Ele não vai fazer isso porque a gente vai fazer em inglês, porque a gente vai escrever pronto para publicar. O objetivo no fim é esse, né? Eu gosto de ser bem direto ao ponto. Mas não. O que o programa hoje quer, a CAPES quer, né? É que aquela tese, a dissertação virem um artigo. Então, muito melhor a gente já começar a escrever isso em inglês para virar um artigo depois. Então, as teses geralmente hoje são escritas em inglês, algumas ainda em português se o aluno não tem aquela, né, não está confiante o suficiente ainda, então não tem problema. Obviamente, se o Cris falar assim, não, Diego, não dou conta, não, tudo bem, vamos fazer em espanhol, não tem problema, né? Então, geralmente, são esses os casos, assim, mas eles já vêm sabendo que as aulas vão ser em português. Eu falo isso com ele. Mas, assim, pode perguntar aos professores várias vezes, e todos os professores da ecologia e da biologia, da pós-graduação em geral, assim, têm que estar preparados para ter alunos que falam outros idiomas também. Até porque, para CAPES, eu já fui coordenador de pós também, então a gente sabe um pouquinho dessas coisinhas, né? Então, assim, a CAPES, ela gosta quando uma disciplina, ela tem 2 idiomas. Então, a disciplina é dada tanto em português quanto em inglês. Tanto em português quanto em espanhol, ou só em espanhol, ou só em inglês. Isso é muito interessante para os nossos alunos também, né? Então, assim, é mais flexível. A pós-graduação é bem mais flexível. Eu esqueci de falar, né? Mas nos últimos 2 anos eu tô com uma penca de francês no meu laboratório também, que aí foi um outro contexto que chegou, só que eles não estão inseridos no programa de pós, né? Eles vieram para fazer uma parte do mestrado deles. É tipo um mestrado sanduíche que eles estão fazendo. E aí eu sou o supervisor dessa parte sanduíche deles, assim. Acho que é a analogia mais fácil que eu tenho para dar. Então eles ficam 6 meses aqui e precisam desenvolver uma pesquisa sobre minha orientação. Né? Inclusive tem 2 agora lá no Pantanal coletando uns dados lá também com a gente. Tem um outro aqui terminando de escrever um artigo comigo. E esse sim está sendo uma coisa bem diferente. Assim, o sotaque é completamente outro quando eles aprendem o português. E o inglês deles é um outro sotaque quando a gente comunica em inglês, porque eu falo 0 de francês. O máximo que eu vou falar é merci, oui, e é isso, assim. Mas é um outro mundo bem interessante, e está sendo interessante para o pessoal do laboratório também, assim. Uhum. Esses alunos aí, quando eles vieram, eles já sabiam um pouco de português ou eles eram crus também, assim, na língua portuguesa? Eu tive de todos os casos. Eu tive aluno que veio sabendo falar inglês, falava inglês fluente, assim, a gente só comunicava em inglês com todo mundo no laboratório, comigo principalmente, obviamente, mas 0 de português e começou a aprender aqui. Teve um outro que aprendeu lá, fez a aula, aprendeu rápido, inclusive, mas eu acho que ele tem alguma facilidade, porque tem algumas pessoas que conseguem, né, e não se importam também. Eu até queria tocar nesse assunto depois, não se importa de errar. E, novamente, eu não me importo que ele erre, e ele não se importa de a gente corrigir ele pede, né? Então, esse outro aluno meu, ele veio falando já o português, com sotaque, mas veio falando. E nesse momento eu tô com outros alunos aqui também, que um não fala português, mas fala inglês bem, e tem um outro aluno que só fala francês. E arranha um pouquinho, e é um inglês bem iniciante, assim. Então, esse aluno a gente usa mais o Google Tradutor, mas como veio junto com outros 2, então é interessante que a gente já tem um aluno que faz a tradução pra gente também. Então, assim, o próprio aluno francês. Mas não tá deixando de fazer, a pesquisa, não deixa de ler os artigos, lê inglês muito bem, consegue falar algumas coisas, mas ainda é um inglês bem rudimentar ainda, assim. Mas tá dando certo. É uma experiência nova. Essa questão de traduzir de uma língua para outra já foi tema aqui do nosso podcast, do episódio 5 da primeira temporada. Então, quem não ouviu, vai ouvir, eu deixo. Eu gostaria muito, vou ficar muito feliz.
Eu vou vir só numa outra questão que tu colocou aí, que, por exemplo, o Christopher, se ele quisesse escrever a tese dele em espanhol, ele poderia, né? E esses alunos que estão nessa espécie de mestrado sanduíche que você falou, eles têm também uma produção escrita que poderia ser feita em outro idioma além do português? Como que é? O deles é diferente, porque, assim, isso, gente, só para deixar claro, né? Essa é a regra da ecologia. A ecologia permite isso, né? Então, cada programa tem a sua... a sua, não, a gente sabe, porque é uma questão que também a gente, às vezes, discute. Por isso eu quero que você fale um pouco mais, porque é uma coisa que a gente discute, às vezes, dentro da própria pós, da FAO. Eu, por exemplo, fiz o mestrado na UFV, em Viçosa. Hoje eu não sei como é, mas na época lá, poderia ser 5 idiomas. Né? Lá podia ser português, inglês, espanhol, francês e alemão. Lá aceitava outras coisas, né? Então, assim, e a Viçosa tem aquele curso de secretariado executivo trilingüe, é outro mundo, é outra coisa, é outro ambiente, né? Mas aqui depende do programa, né? Então, assim, mas no caso desses franceses, eles usam regulamentos de onde eles estão vindo, do mestrado deles. Eles não são alunos do UFMS, eles são alunos da Universidade Francesa. Então, mas eu perguntei isso para eles. E aí eles podem escrever em inglês ou francês. Aí eu falei, escreve em inglês, porque francês eu não vou conseguir ler sem usar um tradutor. Sim, por isso mesmo, para te poder fazer também os teus apontamentos, já que eles vêm sob tua orientação, é importante que alguma língua em comum vocês tenham. Exato. Não, e aí no fim das contas a gente escreve tudo em inglês, assim. Né? E na comunicação varia muito. Às vezes eu estou conversando em inglês com um, chega o outro, aí eu preciso falar em português, e aí acontece aquela mistura, mas dá certo. Obrigada. Leonira, agora eu tenho uma pergunta para ti. Nos contaram, pessoas que indicaram, né, o teu nome como provável convidado, falaram que já te viram tocando. E que na tua música tu coloca também muitos elementos venezuelanos, né? E a música também é uma outra linguagem. Tu mesmo já falou, né? Antes ali, quando tu disse que a questão do músico brasileiro, conhecer as músicas brasileiras, a sonoridade e tal, né? Então, a gente queria saber, assim, qual a tua percepção, como é que tu acha que o público recebe as tuas músicas? Se é possível perceber, te escutando, que tu é alguém que não nasceu no Brasil? Então, quando toco meu instrumento natal da Venezuela, é outro contexto que eles entendem. É um contexto mais curioso para eles, porque vou falar assim, né? Não é egocentrismo. Quando eu toco alguma coisa bem básica no meu instrumento, uma coisa de iniciante, eles acham que eu estou tocando uma peça clássica, uma peça uau, sabe? Mas na verdade eu toquei uma coisa simples, mas no meu país é simples. Aqui já não existia esse tipo de música. A primeira vez que eu me apresentei aqui na faculdade foi no primeiro recital do curso de música 2023. Eu acho que foi em dezembro, mais ou menos. Eu peguei meu instrumento e eles acharam que eu ia tocar uma música americana, eu ia tocar uma música de Michael Jackson. Então eu toquei uma peça clássica do meu país que se chama Fuga de Pajarillo. Basicamente a tradução seria Desespero do Passarinho. A música ela começa bem calma, mas está representando que o passarinho ele está quieto, mas ele começa a voar, o vento começa a se manifestar, e aí a música começa a ser mais complexa. Então, eu tento expressar isso no instrumento e eles ficam meio, nossa, não estou entendendo nada, mesmo que ele não está falando, mas ele está tocando. E também foi a primeira vez que bateram as palmas tantas pessoas para mim. Não terminei ainda a música e eles já estavam assim como que, uau! E sabe, eu gosto de expressar o que eu sinto nos instrumentos. Até no violão, eu toco de uma forma bem diferente, a samba, bossa nova e pagode. Eu toco de uma forma, sabe, não consigo igualar o violonista brasileiro.
Que interessante isso, porque a música é uma linguagem também, né, por si só. Então, por isso que a gente tinha pensado se isso também aparecia. Agora eu fiquei curiosa para saber qual é o instrumento que tu toca. Deixa eu procurar aí, peraí. Peraí, amor. Tá, a gente vai seguindo aqui, aí tu volta com ele, porque eu quero o nome dele também depois, por favor. Certo. E mais além, né, a música, ela não é só uma linguagem, elas são linguagens, né? Aí, voltei. Não podia deixar de... Aí, ó. Uhum. Peraí, deixa eu passar um... Nossa, Momento. gente, pra quem não tá podendo ver, os nossos ouvintes aí, né? Ele é como se fosse... É um violão um pouco menor. Como é o nome dele, Leonel? Ele se chama Quatro. 4. Muito legal. Basicamente, ele tem um certo contexto do nome. 4 tipos de madeira, 4 cordas, 4 sonoridades, sabe? Até foi criado oficialmente como cultura da Venezuela o 34 de maio de 2004. Olha só. Nossa, que legal. E ele é originário da Venezuela. A verdade, ele tem um contexto bem grande, sabe? Porque tem livros e textos que falam que antes de Cristo já existia esse instrumento. Tem documentais que falam que esse instrumento foi o pai do ukulele brasileiro, do cavaquinho. Nossa, que legal! Olha Nossa, só. agora a gente já vai precisar divulgar no perfil do LinguasCast quando tu for tocar, quando for se apresentar com ele, porque todo mundo que nos escutar vai ficar curioso pra te escutar tocando, pra te assistir. Nossa, a gente vai divulgar isso aí, viu, gente? Quem tá nos escutando aí, quando tiver audição do Leonel, a gente vai avisar vocês pra vocês poderem... A gente também, eu acho, o Lucas deve estar super Mas com curioso, porque o certeza. Lucas também toca. Muito. Não toco 4, né? Mas Não, um mas ou toca, dois, é isso assim. mesmo. Que legal. Obrigada, Leonel. Interessante demais. Voltando aqui rapidinho pro Diego, a gente deu uma olhada, a gente passou um tempinho ali analisando também o site do Mapinguari, e ele tem uma interface bastante inclusiva, bastante preparada para receber pessoas que usem o inglês, que sejam de outros países e tal. Aí eu queria saber, a gente queria saber, né, como é que nasceu a ideia do site do laboratório, no laboratório Mapinguari. Porque, pelo que a gente viu, né, a língua oficial, ela é o inglês, né, mas, oficial assim, entre aspas, cada um tem a sua individualidade e tal. Mas para saber sobre essa proposta de inclusão mesmo no site, sobretudo. São duas coisas assim, né? Primeiro, o site, né? Comuns laboratórios no nosso meio acadêmico, pelo menos a parte das biológicas, né? Cada laboratório tem um site, por exemplo. Principalmente entre os gringos, né? Porque a gente é muito feliz de ter o currículo Lattes aqui no Brasil, gente. A galera de fora inveja a nossa organização com a plataforma Lattes para encontrar pesquisadores. Tenta achar o currículo de um pesquisador, sei lá, que você precisa citar da França, da China, dos Estados Unidos. É horrível. Geralmente está no site deles. Então eles fazem um site para organizar a vida acadêmica deles, né? E quando eu estava no doutorado, e as pessoas fazem os sites pessoais também do seu... Né? Então aqui é a página pessoal do pesquisador tal, para eles colocarem o currículo, os artigos, as coisas que eles fazem, as linhas de pesquisa. Principalmente porque se você vai pedir financiamento estrangeiro, que é muito menos transparente, né? Assim, como eu falo transparência, é que é para escolha, né? Porque assim, eles avaliam às vezes 3 folhas de papel com a sua proposta, não é um projeto gigante. E eles precisam confiar em você. E aí, uma das poucas coisas que eles checam para ver se essa pessoa é realmente um pesquisador de verdade, para eu dar para ele $20 mil, eles olham se você tem um site. Então, quando eu estava no doutorado, eu fiz um site, que é importante, principalmente para eu pedir financiamento estrangeiro. E aí, o site era meu site pessoal, com vários colegas estrangeiros fazem um site pessoal também. E hoje, no Brasil, as pessoas fazem também, que é uma forma de você ser encontrado, né? De as pessoas encontrarem seus artigos e te citarem.
E aí, quando eu passei aqui no UFMS, e aí eu criei o laboratório Mapinguari, eu falei, não, eu não quero mais o meu site, é o site do meu laboratório agora. Então, deixou de ser o site do Diego, é o site mapinguarilab.com, né? E aí, beleza, esse é o site. E aí tem tudo que tem lá, né? Tem as publicações, quem são as pessoas que compõem o time do laboratório, algumas fotinhas para enfeitar ali, os artigos, né? E aí você falou de site inclusivo, né? Aí, para quem não sabe, gente, por exemplo, onde eu coloco a parte dos membros lá, né? Eu coloquei a bandeira queer, né? E eu gosto de deixar bem claro que todos são bem-vindos no laboratório. E para quem não me conhece, não me descrevi, né? Eu sou pardo, né? Segundo as regras do IBGE, dentro da cota de negros aqui no Brasil. Então, eu venho de uma família pobre também, do interior de Minas, uma faculdade muito pequena. Então, assim, eu sei quanto políticas públicas foram importantes para chegar onde eu cheguei, para a produção que eu tenho. Então, sem papas na língua, assim, isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, assim, se tem um Diego aqui hoje falando Línguas Cast, é porque tiveram várias políticas públicas de inclusão que me trouxeram para cá, né? Desde doutorado sanduíche, bolsa para ir para o exterior, bolsas de mestrado, doutorado, que eu gosto de chamar de salário de pesquisador no Brasil, né? Uhum. E aí eu gosto de deixar isso transparente para as pessoas também. Mas o Diego é todo desconstruidinho e tudo mais, de forma alguma. Eu tô aprendendo com os meus alunos, eu falei isso com eles hoje no laboratório. Assim, gente, vocês me ensinam, né? Então, o que tem o site hoje, tem dedo dos meus alunos ali também. Não que eles falam, não tem que ser assim. Mas é eu absorvendo as coisas que vão deixar as pessoas se sentirem mais... sentirem bem-vindas ou não, né? Então, tanto que quando eu faço entrevista com os candidatos, eu sempre pergunto. E eu não pergunto de posição política, mas eu pergunto de: você está ok de trabalhar numa equipe diversa? Você está ok de ir para campo com uma pessoa preta? Ou de ir com uma pessoa trans? De ficar duas pessoas sozinhas? Porque se você não tiver, a conversa vai terminar aqui agora, assim, sabe? Eu não posso aceitar a intolerância. E isso é uma coisa que é o ponto de corte do meu laboratório. Assim. Então, eu precisava deixar um site mais inclusivo também. E a minha esposa, eu aprendo muito com ela, né? Ela é pesquisadora também, então tem essa questão do feminismo científico, né, das mulheres na ciência, então é uma coisa que eu aprendo muito com ela. E eu sei que tem muitos orientadores homens, que é o meu caso, sim, né? Tipo, que a maioria são homens. Então, às vezes, tem mulheres e meninas que não se sentem bem-vindas para entrar nesse laboratório. Mas eu quero que elas se sintam também bem-vindas e seguras, principalmente, né? Então, quando eu tenho uma chamada, por exemplo, tem o PIBIC do UFMS, né? Então, eu olho como é que tá mais ou menos o perfil do meu laboratório. Ixi, tá ficando muito mais homem. Então, agora eu vou abrir chamada só para mulheres. Ano passado, por exemplo, saíram 3 mulheres ao mesmo tempo que defenderam, ficou desbalanceado. Teve mais doutorandos do que doutorandas. Então, eu abri só uma vaga ano passado e foi exclusivo para mulheres. Diego, mas eu queria tanto fazer o doutorado. Desculpa, esse ano não tenho para homens. Então, assim, não estou dizendo que eu estou certo, que é o mais... Mas eu acho que é justo. Né? E se cada um fizer essa partezinha aí de inclusão, talvez a gente consiga fazer um ambiente acadêmico mais agradável também. Então, eu acho que até mais criativo também, sabe? Não sei, eu também sou uma pessoa que gosta de diversidade, por isso que eu tô achando tão legal você falar dessa forma sobre isso, porque não é uma questão de ser acolhedor só para quem vem de fora, né? É ser acolhedor com todo mundo. Isso eu acho muito importante, porque em época de internacionalização também tem muito essa perspectiva, né, de receber quem vem de fora, mas quando você fala dessa forma, descreve o Mapinguari assim, mostra bem isso, que essa questão de ser acolhedor é com todo mundo que queira fazer parte dessa equipe, ou trabalhar contigo, que queira somar e trabalhar junto. Sim, e acaba que eles se ajudam, inclusive, sabe? Isso, por isso que você tem que estar bem, porque no fim das contas, o orientador, no meu papel, né, como eu aprendi, é aquela pessoa que acaba gerenciando, né? Aquele pessoa que está ali do lado, ali, mas no fim das contas, 80% do que eles aprendem, do que eles fazem, eles ensinam um pro outro ali, ó. Então, por exemplo, o Cris, ele vai pro laboratório de biologia molecular, ele sequencia DNA de sapo. Eu nunca fui pro laboratório com o Cris. Até porque ele chegou aqui ano passado. E ano passado era meu ano sabático, assim, né? Eu tava nos Estados Unidos ano passado.
Eu fiquei 1 ano fora. Então ele chegou, eu não estava aqui. Quem acolheu ele foram os meus outros alunos, foram os meus pós-docs também, né? Eu tenho meus pós-docs que me ajudam muito também. Então, foram eles que ensinaram o Cris. E o Cris já está passando isso para frente. O Cris já envolveu alunos de graduação em produção científica, por exemplo. Isso é muito legal, sabe? Então, assim, é um aprendizado mútuo, né? Então, por isso que é bom ter esse monte de gente aí. Não vou mentir que não dá trabalho, dá. Porque eu me preocupo igual por todo mundo. Então, se eu tenho 10 alunos, é 10 preocupações que eu tenho. Mas, então, é menos preocupação, porque eles se ajudam. E é muito legal porque isso também, passa uma construção de autonomia, que é isso que a gente busca, né? Eu acho, quem é professor, né? Que o teu aluno não precise de ti para pensar as coisas, para escrever. Tu é orientador, tu tá ali para iluminar determinados espaços, mas não para tomar a frente o tempo todo, assim, né? Eu gosto de saber o que está acontecendo. Eu fico um pouco ali, assim, eu não fico cobrando, mas eu fico, e aí, tudo bem? Eu quero saber das coisas, os prazos, assim. Mas é uma coisa mais minha, assim, mas eles se viram muito bem sozinhos. Ah, que legal. Bom, gente, a gente está encerrando e a gente tem uma pergunta final, assim, que é uma das marcas do LinguasCast, né, que a gente faz para todos os convidados, que é, vocês todos já comentaram, né, Christopher e Leonel são de língua materna espanhola, mas aqui estão falando português, aprendendo português, né, convivendo com português. Você também, Diego, já comentou que fala inglês e que arranha no espanhol, né, de acordo com as suas próprias palavras. Então, a gente queria saber quanto da identidade de vocês tem relação com as línguas que vocês falam. E se vocês conseguem se ver em alguma dessas línguas, mesmo que vocês estão aprendendo agora, Christopher e Leonel. Quem que pode começar respondendo essa? Bom, para mim, que a língua está muito boa, está muito boa, que virar nela e que eu acho que eu poderia conviver em português durante muito tempo e não sentir problema algum. Então, mas o inglês que tu fala também faz parte de quem tu é? Sendo sincero, não falo inglês. Entendo pouco e falar, sinceramente, eu não falo inglês. Então, é mais português, eu já é mais focado em português. Mas tu acha que tu está te transformando pelo português? Claro. Esse aprendizado, a experiência, a cultura, a troca da conhecimento transformou desde que eu cheguei aqui e ainda estou me transformando. Isso vai ser daqui para frente. Totalmente. Eu vi que tu estava com o dedo assim, Leonel. Pode. O Diego, né? Vamos deixar o Diego pro final. Ele estava apontando pro Christopher. Vai você então, mas agora tá contigo, Leonel, para responder essa. Então, o inglês, português e espanhol são parte de mim, mas o português foi mais influência para mim. Porque esse idioma, o português é tão extenso, eu adoro as coisas românticas, adoro. Sim. E aí, quando aprendi muitas poesias em português, não consegui parar. Não consegui parar de ler essas poesias, cantar essas poesias. E o espanhol, ele basicamente, eu sempre consigo traduzir as músicas e as poesias para espanhol. Mas eu falo português, não dá para traduzir em uma poesia. Porque cada palavra é um sentimento. Portanto, não dá para trocar essa palavra por outra. É uma identidade esse texto. E eu acho o português muito maravilhoso. Muito. Eu adoro quando algum brasileiro chega
e tem um sotaque, ou é de outro estado, daí eu falo, nossa, um novo mundo, um novo português consigo aprender. Ou quando um estudante e outro curso chega a me falar, eu escuto diferente. Eles falam, nossa, mas meu português é o mesmo, é brasileiro, é normal, mas para mim não. Todos meus amigos brasileiros falam de uma forma diferente no meu ponto de vista. Nossa, que Eu legal. acho que essa parte que falaram, né, é muito boa, esse romanticismo que tem o português. É bem único, é bem específico. E não precisamente esse romanticismo da ter amor hacia uma parceira, um parceiro. Esse romanticismo que o brasileiro tem da vida, que expressa muita música e outro tipo de forma, de sentimentos que, como o Leonel fala, não dá para traduzir. Saudades, essa palavra, por exemplo, que não tem essa tradução para outra língua, assim, exatamente. Diego, com você agora. É uma ótima pergunta, inclusive, ainda mais para finalizar, né? Mas antes de eu responder, eu acho tão interessante eles falarem isso do português. Eu não sei vocês, mas eu tenho a mesma percepção do espanhol. Eu acho uma língua tão romântica, assim, tão apaixonante, sabe? Assim, Sim. quente, né? Tem um fogo quando você fala em espanhol, você escuta eles falando assim, né? Preenche o ambiente, assim, quando eu escuto os meus alunos falando em espanhol, ou quando eu vou em algum país aqui perto. É muito legal. Mas eu concordo que o português também é um idioma que tem essa musicalidade também, né? É bom compartilhar que tem essas coisas aí também. Mas eu acho que a gente pelo menos no meu caso, né? Eu sou muito, eu tenho muita sorte, fico muito feliz de estar num país que fala português com tantas pessoas, assim, cercado de hermanos falantes de espanhol, porque são 2 idiomas sensacionais. Aprendi muito com os meus alunos que falam espanhol, fiz coletas no Paraguai, na Argentina. Então, quando eu fui lá, escutei muito, aprendi muito sobre a música lá, inclusive. Acho que foi uma ótima forma de interagir. E aí tem uma coisa que eu tenho uma dor de cotovelo deles, por exemplo, né? Então, se eu fui no Paraguai, eu vou na Colômbia, na Bolívia, eu imagino que a Venezuela é a mesma coisa. Então, se eu chegar e falar de Charly Garcia na Colômbia, que é um músico argentino, eles conhecem. Se eu falar de Jorge Drexler no México, eles conhecem, né? Se eu falar, enfim, né? El Chavo de Ocho, os uruguaios sabem quem é. Então, assim, a cultura latino-americana dos hispanohablantes, ela é muito conectada. Ela é muito conectada. E, infelizmente, o brasileiro se isola dos outros falantes de português, eu acho. Então, a gente lê muito pouco literatura moçambicana, angolana, mesmo português, a gente lê Saramago e algumas outras coisas. Pelo menos assim, o mainstream, né? Eu não estou falando vocês que estão na letra, mas para mim, eu sou culpado disso também. A gente consome muito pouco. Eles não, eles têm essa conexão que é de dar inveja, essa conexão dos hispanohablantes. Então, eu não me vejo sem o português. Eu acho sensacional falar. Eu quero mergulhar mais no espanhol, porque ele te cativa, né? Ele te abraça, essa cultura do espanhol, e por consequência eu não posso ficar sem inglês. E eu sempre gostei também porque a gente é bombardeado com cultura americana, né? E inglesa também. Filme, série, se você não falar Avengers hoje, você pode não ter visto os filmes, você sabe o que é, né? Você sabe o que é super-herói, Star Wars. Então a gente sabe o que é, a gente sabe o que é Friends. Então, assim, a gente é absorvido, é o contrário, né? O espanhol a gente busca, o inglês ele bombardeia a gente, né? Péssima piada, péssima analogia para esse momento, mas vocês entenderam o meu ponto. Então a gente é impactado pelo inglês o tempo todo, né? Mas, então, assim, é meio que tem muita opção. E na ciência é isso, sim, na ciência o inglês é o idioma oficial, pelo menos no STEM, né? Ciências, engenharia, tecnologia, né? E na matemática. O inglês é o idioma oficial. Então, eu não consigo me ver sem esses 3 idiomas. O inglês, é minha profissão, o português é
tá no meu coração. E o espanhol me abraçou, eu gosto de falar isso, assim, o espanhol me abraçou. Ai, que legal. Então, gente, é isso. A gente chegou no fim. A gente agradece muito, mais uma vez, a participação de vocês, né, Lucas? Sim. Muito obrigado. Foi, pelo menos pra gente, eu vou assumir que foi muito rico. Eu gostei bastante de ouvir as percepções diferentes de vocês, pelas experiências diferentes. Acredito que a Letícia também. E acredito que os nossos ouvintes também. Então, de verdade, muito obrigado mais uma vez, cada um. E é isso, acho que a gente espera se cruzar nos corredores centrais aí, Leonir. Aí, de vez em Sim. quando, eu tô aí na FAO. O Christopher eu encontro às vezes também, né, Christopher? Por aí. Sim, O Diego, eu vou ufologia. entrar em contato. A gente faz ufologia, tá? Só para eu fazer uma divulgação do projeto. Pode ir lá, posso? pode fazer. Fazer gente. fica à vontade. Vai lá. Então, gente, eu sou professor no Instituto de Biociências, eu envio aqui da UFMS, né? E durante a pandemia eu tive esse projeto também. Espero voltar com ele no futuro, mas está lá. Tem 3 temporadas, tem um podcast que chama Ciência de A a Z, né? Que é para discutir ciência. Então, tipo assim, eu tinha um amigo que me inspirou a fazer isso, inclusive, porque ele é um grande amigo meu, ele é historiador. Eu falei, mas você é pesquisador? Como é que faz pesquisa em história? E disso eu tive a ideia, assim, tem tanta área que a gente não faz a mínima ideia como funciona, né? Então, aí tem episódios sobre taxonomia, história, artes plásticas, medicina, mas tudo voltado para a área da pesquisa, né? Então, lá são 3 temporadas, com vários episódios, tá lá. Aproveitem também. E aí tem o site do meu laboratório, né? Que é uma coisa bem mais científica, que é uma pinguarilab.com. E aqueles alunos estrangeiros aí, talvez queiram ter uma dica, né? No meu Twitter, eu deixo lá um fio fixado no meu perfil, né? O meu perfil é Diego J. Santana. Ele tem com 11 dicas para alunos estrangeiros que querem vir fazer mestrado e doutorado aqui no Brasil, né? Aí eu falo não fica usando outono e inverno, sabe? Aqui no Brasil a gente usa começo do primeiro semestre e segundo semestre, né? Eu explico um pouco como funcionam as bolsas e tudo mais. Então, se você é um aluno estrangeiro que quer ter umas dicas ou quer mostrar isso para alguém, dá uma olhada lá no meu Twitter também. E é isso, gente. Obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto. Obrigada. Ó, acho que a gente vai entrar em contato porque o Lucas está propondo um crossover aí pra ti, Diego. Vamos fazer, inclusive, eu procurei, inclusive, linguística. E aí 3 pessoas me indicaram assim, mas aí no fim eu tava meio maluco, assim, a gente vou ter que adiar, que eu tô com muita coisa agora. Mas tá lá na lista. Tá. Beleza, então. Obrigadão. Tchau, gente. Gente, Tchau, muito tchau. obrigado, Christopher, Obrigado, Diego. Foi um prazer, Leonel. Tchau, Letícia. Tchau, Lucas. Falou com Prazer. Tchau. Tchau. E a palavra do dia é advena. Segundo o dicionário Aulete Digital, advena significa que chega de alguma parte, que não é nascido no lugar. Adventício, estrangeiro, forasteiro. Neste episódio do LinguasCast, os áudios são do freesound.org. Direção e roteiro foram realizados de forma colaborativa por toda a equipe do LinguasCast. A edição de som e mixagem foram feitas pelo Henrique dos Santos Mociaro. A pré-produção é realizada por Letícia Carriconde e Lucas Britisleques, que faz as nossas artes. A nossa transcrição e pós-produção foi feita pela Rosa Ruiz, Luiz Alencastro, Júlia Beatriz de Castro Martins, Lucas Modesto e Letícia Carriconde. O podcast produzido pela Ana Carla Miranda. Este é o 3º ano do LinguasCast. Você pode escutar as temporadas anteriores e todos os episódios desta no Spotify ou no YouTube, pelo canal LinguasCast. Não deixe de nos seguir no Instagram, @linguas.cast. A transcrição deste episódio pode ser acessada em linguascast.blogspot.com.